Enquanto o mundo acompanha guerras, tensões e conflitos internacionais, existe um setor que muitas vezes consegue transformar esse caos em bilhões de dólares: as petrolíferas. E entender isso ajuda a perceber como acontecimentos globais podem impactar diretamente a economia, os investimentos, a inflação e até o preço da gasolina que você paga no dia a dia. O petróleo é uma das commodities mais importantes do planeta. Ele movimenta praticamente tudo: carros, aviões, navios, indústrias, produção de alimentos em energia logística em grande. Parte da economia mundial depende do petróleo funcionando normalmente. E é exatamente por isso que qualquer guerra ou conflito em regiões produtoras gera tanto medo no mercado financeiro. Quando existe tensão geopolítica, o mundo começa a temer uma possível interrupção no fornecimento de petróleo. E, quando o mercado acredita que pode faltar petróleo, os preços começam a subir rapidamente. A lógica é simples: menor oferta, maior preocupação, preço mais alto. E é nesse momento que muitas empresas petrolíferas passam a lucrar ainda mais, porque elas vendem petróleo em um cenário onde o barril está mais caro. Em vários momentos da história, guerras fizeram gigantes do setor registrarem lucros gigantescos, enquanto boa parte do mercado opera com medo. As ações de empresas ligadas ao petróleo muitas vezes ganham força, e isso acontece porque investidores entendem uma coisa importante: se o petróleo sobe, a receita dessas empresas pode aumentar muito. Mas existe um detalhe que pouca gente percebe: nem toda petrolífera se beneficia da mesma forma. Algumas empresas sofrem mais, dependendo da região onde operam, dos custos de produção, das exportações e até das sanções econômicas envolvidas no conflito. Mesmo assim, historicamente, momentos de tensão costumam aumentar a atenção do mercado sobre o setor de energia e, enquanto investidores observam oportunidades, a população sente outro efeito. Porque quando o petróleo sobe, os combustíveis tendem a subir junto: gasolina mais cara, diesel mais caro, frete mais caro. E isso começa a contaminar praticamente toda a economia. Os alimentos podem subir, o transporte fica mais caro, as empresas gastam mais para operar, e no final, grande parte desses custos acaba chegando no consumidor. É exatamente por isso que o petróleo possui tanto impacto global. Ele não afeta apenas investidores, ele afeta o custo de vida inteiro. E existe outro ponto importante: quando a inflação sobe por causa dos combustíveis, os bancos centrais podem reagir aumentando juros ou mantendo taxas elevadas por mais tempo. Ou seja, uma guerra do outro lado do planeta pode acabar influenciando os juros, os investimentos, a inflação e até o crescimento econômico de vários países. É por isso que o mercado financeiro acompanha conflitos internacionais praticamente em tempo real, porque um único acontecimento pode movimentar bilhões em poucos minutos. Agora, existe uma reflexão importante: crises sempre geram medo, mas no mercado financeiro, crises também criam oportunidades, enquanto algumas pessoas entram em pânico. Investidores experientes tentam entender quais setores podem sofrer, quais podem crescer e como o dinheiro global está se movimentando. E o setor petrolífero normalmente ganha protagonismo nesses momentos, mas isso não significa que investir em petrolíferas seja algo simples ou sem riscos. O preço do petróleo é extremamente volátil, ele pode subir muito rápido, mas também pode cair com força dependendo de acordos internacionais, aumento de produção, desaceleração econômica ou redução das tensões globais. Por isso, investidores acompanham notícias internacionais com tanta atenção, porque política, economia e guerra muitas vezes caminham juntas dentro do mercado financeiro. No final, existe uma realidade que poucos percebem: guerras não afetam apenas países envolvidos diretamente. Elas afetam moedas, inflação, bolsas, juros, commodities e investimentos no mundo inteiro, né? E o petróleo normalmente está no centro de tudo isso. Enquanto o mundo observa tensão e incerteza, as petrolíferas muitas vezes continuam surfando ondas bilionárias geradas pelo próprio caos global. E isso mostra como a economia e a geopolítica estão muito mais conectadas do que a maioria imagina.